Repercutindo mais um assunto que gerou bastante polêmica nos últimos dias, a decisão do Supremo Tribunal Federal de mudar o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Com a mudança, envolvidos em acusações de corrupção que estavam presos foram libertados, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reportagem do Sintoniza foi até as ruas ouvir a população sobre isso. Vamos para a nossa enquete. O que tu achou dessa decisão do STF de rever a prisão em segunda instância? Meu nome é Adriano, sou de Garibaldi, eu sou empresário do setor moveleiro e eu acredito que foi uma decisão equivocada. Eu acho que já estando provado que está em segunda instância é réu culpado, que se faça a prisão e não se liberem, Eu acho que o STF deu uma bola nas costas, foi uma represália, entre aspas, pro pessoal da Lava Jato, Tua opinião sobre a decisão do STF em rever a prisão em segunda instância? Eu sou Natália, sou estudante de jornalismo e eu acredito que são muitas chances dadas em um tempo muito longo para provas serem coletadas. Eu acredito que isso vai fazer com que a justiça seja ainda mais demorada, os processos sejam ainda mais demorados, vai demandar muito mais trabalho e se de fato a pessoa consegue comprovar que é inocente, consegue na medida que hoje já é proposta. Qual que é a tua opinião sobre a decisão do STF em rever a prisão em segunda instância? Meu nome é Márcio, eu sou médico e realmente achei muito complicado, desaprovo essa medida, que eu acho que favorece a impunidade. Então acho que a justiça já é permissiva demais e fez mais uma permissibilidade. Então eu sou contra o que foi feito. E como é que fica para o país uma questão como essa, a Suprema Corte decidindo isso? Pois é, eu acho que mancha um pouco a imagem do país, exatamente porque é uma corte superior que decidiu algo que realmente polêmico e que acho que a maioria da população discorda. Bom, meu nome é Fábio, eu sou empresário e com relação ao tema de segunda instância, eu acho que é um atraso para o país, A gente está, na verdade, caminhando cada vez mais para trás e não para frente como uma sociedade que precisa realmente se organizar e dar mais segurança e dar mais confiabilidade jurídica para os processos, principalmente jurídicos, Isso vai ser uma avalanche de problemas que nós vamos enfrentar daqui para frente, que evidentemente quem está em Brasília, quem está numa sala segura, rodeado de seguranças, não vai perceber o que a população comum vai sentir aqui na prática. Eu acho que isso é um virar as costas para a sociedade. É uma afronta a 300 milhões de brasileiros que precisam, anseiam por segurança e por decisões que beneficiam a maioria, E você tem alguns magistrados de toga que decidem uma mudança de comportamento de vida de toda uma população. E realmente eles sabem disso, eles sabem que essa decisão ela é contra a população, mas ela foi tomada para beneficiar alguns e a gente sabe quais são. Muito bem, agradecemos ao pessoal que participou e você que está nos ouvindo quiser também mandar a sua opinião sobre esse assunto, que a decisão do Supremo Tribunal Federal de mudar o entendimento sobre a prisão em segunda instância, quer mandar a sua opinião sobre o assunto, pode enviar aqui para o WhatsApp da Free Speech através do número 54996857370, 996857370. Vamos agora para o Caixa Alta, sobre a decisão do STF. A participação do dia é do comentarista Gustavo Couferai. Caixa Alta. A decisão do Supremo Tribunal Federal em rever a prisão em segunda instância é um golpe na tentativa de mudar o Brasil. Isso acontece sobretudo do órgão que deveria ser responsável por manter a integridade da Constituição brasileira. Não falo sobre a prisão e libertação de Lula, que virou símbolo desse debate. A questão principal, deixada de lado, é que o Supremo Tribunal Federal está sendo responsável por criar a insegurança jurídica que o Brasil se encontra. Os 11 ministros reverteram a decisão que eles mesmos tomaram em 2016. Daquela época, só Alexandre de Moraes é novo no colegiado, o resto são os mesmos. Não é só pela soltura de diversos acusados de corrupção e outros milhares de diferentes crimes. O Brasil se reforça como o país da impunidade porque quem tem dinheiro não vai para a cadeia.
porque o STF tem mais de 50 mil ações para seus 11 ministros julgarem. Até tudo isso acontecer, o crime prescreve e ninguém paga o preço da corrupção. Também vale noticiar que cada ministro tem tomado decisões monocráticas e interferindo em todos os aspectos da vida política no Brasil. E fazem isso porque ninguém pode julgá-los, ninguém pode contestá-los. Quem pode, os senadores, não vão porque o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, recusa sob o pretexto de não interferir no outro poder. Enquanto isso, o Brasil não consegue andar para frente. Os políticos cada vez mais perdem o medo de atos corruptos. E o brasileiro fica quieto, como sempre. O país cada vez mais caminha para uma polarização e fica à beira do radicalismo, onde as brigas de egos e ideologias estão a um passo da ebulição. Agora são 8 horas e 53 minutos. Você está como sintoniza aqui na Free Speech, a Rádio Hits. E o Caminhos de Caravaggio passa a ser oficialmente um complemento do Caminho de Santiago de Compostela, um dos percursos religiosos mais famosos do mundo. Mais informações com a colega repórter Yasmin Andrade. #Cultura. Foi oficializado na última sexta, durante a Feira de Turismo de Gramado, a parceria do roteiro Caminhos de Caravaggio como complemento do Caminho de Santiago de Compostela. O roteiro serrano liga o Santuário de Caravaggio de Farroupilha com o de Canela, passando pelas cidades de Caxias do Sul, Nova Petrópolis e Gramado. O ato foi concretizado em uma parceria dessas cidades com a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago do Rio Grande do Sul. Conversamos com o vice-presidente da associação, Gilberto Adami, para nos esclarecer a oficialização. O Caminho de Santiago ele é formado por um conjunto de rotas, situadas na Europa. Existem, na verdade, inúmeras possibilidades, muitas rotas de peregrinação que vão até, enfim, ao túmulo de Santiago, lá na Catedral. E essas rotas podem ser feitas de acordo com a sua preferência, de acordo com a sua disponibilidade, e você começa e termina onde quiser. Não há um ponto de partida único, apenas alguns inícios que chamo de clássicos. A complementação, então, valerá para a Rota de La Corunha, que integra o caminho inglês e possui 75 quilômetros. Para conquistar a Compostelana, certificado que legitima o caminho percorrido até Santiago de Compostela, o peregrino precisa ter percorrido no mínimo 100 quilômetros a pé ou 200 quilômetros de bicicleta. Portanto, se o peregrino tiver feito no mínimo 25 quilômetros a pé nos caminhos de Caravaggio, ele recebe o documento. A importância para o turismo, para a cidade, para as comunidades, eu vejo que é extremamente importante, porque vai movimentar o comércio, vai movimentar pequenos estabelecimentos, hotéis, as pousadas, enfim, isso traz todo um contexto, também econômico, já visto que o Caminho de Santiago também tem esse cunho final, que é justamente essa movimentação em torno das cidades. O Caminhos de Caravaggio foi inaugurado em maio deste ano. O percurso total é dividido em 10 trechos e contempla paisagens da Serra Gaúcha, gastronomia e visitação às igrejas do interior.